Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você que acompanha essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje no estúdio eu recebo a odontopediatra Wesla Siqueira. Ela vai conversar comigo sobre o medo do dentista que muita gente carrega até a vida adulta. Tem reportagem mostrando também a responsabilidade que temos na hora de adotar um animal de estimação. E a Prefeitura sancionou uma lei que obriga donos de animais domésticos a recolherem as fezes durante passeios em locais públicos, sob multa de R$ 160. Sabia disso? Não, daqui a pouquinho a gente conta para vocês. Você vai ver também como organizar os documentos. Puxa uma cadeira, chegue junto que o cotidiano está só começando. Muita gente tem medo de ir ao dentista por conta de traumas sofridos na infância, mas hoje a nova geração já não sofre mais com isso, viu? O odontopediatra é um profissional que tem técnicas específicas, ele minimiza o medo que as crianças têm. Por isso que hoje eu estou aqui com Wesla Siqueira, que é odontopediatra, e a gente vai conversar exatamente sobre traumas, sobre medo de ir ao dentista. Muito boa tarde, Wesla, seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Boa tarde a todos que estão em casa. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito, na verdade que eu amo, que é a odontopediatria. E sobre o medo, que é muito comum, né? Eu acho que começa desde pequenininho e às vezes tem alguns adultos que levam isso também para essa fase e acabam se afastando do dentista e tendo vários problemas. Exatamente. E o medo, na verdade, ele é uma coisa totalmente comum da criança, porque ela vai começar a lidar com algo totalmente desconhecido. Então é normal a gente ter medo de algo que a gente não conheça. Mas aí é onde parte a importância da família nesse ambiente de preparar a criança, de levar a criança desde cedo ao odontopediatra, que é o profissional especializado para o atendimento infantil. E aí o odontopediatra vai ter justamente tudo o que você falou, técnicas, manejos específicos para a gente tratar aquela criança da melhor forma e, claro, sempre respeitando os limites da criança. A gente utiliza diversas técnicas para que a criança venha a quebrar aquele medo, quebrar o paradigma de que ir no dentista é uma coisa ruim. Então, essa é uma forma, na verdade, a gente utiliza muitas formas, desde de técnicas de mostrar tudo antes da gente fazer com a criança, participar com ela vai interagir, até outras técnicas que a gente pode estar utilizando para essa criança não ter o medo e a gente conseguir também com que essa criança cresça sem medo de ir ao dentista. Uma coisa que você falou que é importante, que me chamou a atenção é, os pais, óbvio, que tem que levar os filhos e incentivá-los a voltar ao dentista. Porém, esse pai que tem esse trauma, ele pode passar isso para o filho? Pode sim. Os pais têm um papel importantíssimo. Eles precisam trabalhar com eles esse medo e passar para a criança segurança. Por mais que o pai ache ou já passou por uma experiência negativa, é importante que ele nunca diga antes da consulta que vai doer ou ameaçar a criança que se ela não se comportar em determinada coisa em casa, vai levar no dentista para dar uma injeção, quando na verdade isso não acontece. Então, os pais têm que ter essa perspectiva de em casa, olha, vai ser legal, você vai aprender a escovar o dente para nunca ficar com bichinho. Então, passar essa experiência é muito melhor do que estar sempre ameaçando e dizendo que é uma coisa ruim. E acostumar, claro, desde bebezinho. Aí vem aquela pergunta que eu acho que você escuta muito no seu consultório. Qual é a idade ideal para a gente começar a levar os nossos filhos ao dentista? Então, a Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda a primeira visita a partir do nascimento do primeiro dentinho. Na verdade, a mãe já deve fazer já deve ter esse atendimento no pré-natal odontológico, que aí ela já vai receber diversas informações. E aí, a partir do nascimento do primeiro dentinho, a criança em si vai para o consultório para fazer exames, não apenas olhar se tem cárie, mas ensinar as técnicas de escovação, qual a melhor escova, qual creme dental deve utilizar. E aí a gente vai fazer também a avaliação de
hábitos deletérios, chupeta, mamadeira, até que ponto a gente deve usar esses hábitos, quando tirar, até quando vai fazer mal, faz mal realmente. Então, na verdade, são muitas informações que os pais recebem. Vamos então interagir com os nossos telespectadores que estão acompanhando aí através da nossa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Letícia Gabriele está dizendo que a filha dela tem 4 meses. Como é que limpa a boca da recém-nascida? Veja só, hoje a gente não faz a recomendação de limpar a boquinha do bebê. Não? Não. Hoje não é mais indicado. Quando eu, minha filha era bebezinha, eu pegava a fraldinha e limpava. Então, não precisa mais fazer isso? Não. Se a criança recebe o leite materno, a gente não deve limpar. Por quê? Ah, doutora, vai ficar aquela manchinha branca na língua do bebê, isso. Que é o que a gente chama de saburra lingual. Naquela saburra vai ter leite. E o que é que tem no leite materno? O leite materno é riquíssimo, composto por proteínas e composto por várias coisas e também células de defesa. Então, a partir do momento que a gente começa a limpar aquela boquinha da criança, seja com fralda, com uma gazezinha embebida em água mineral, a gente vai estar tirando aquela proteção. Com relação ao leite artificial também, a gente não indica tanto que faça essa limpeza. Mas se a mãe, doutora, eu quero fazer, posso fazer, então que se faça com uma frequência bem baixa, geralmente 1 vez por semana, mas não que se faça hábito daquilo. Agora, a partir do momento que a criança começa na introdução alimentar, quando não se tem dentes, pode-se fazer 1 ou outra vez essa limpezinha para ela também ir se acostumando, desde que já introduzido alimentos. Vamos para a próxima pergunta, então? Thalita Cristina está perguntando aqui, é normal que a criança tenha diarreia na fase que os dentes estão crescendo? Pode coincidir, na verdade, muitas coisas coincidem com a irrupção dos dentinhos de leite. E aí, por que coincide e colocam tudo a culpa no dente de leite? Na verdade, o que acontece é que a criança coloca muito a mão no chão, na boca, pega em controle de televisão, pega em celular, vai com a mão à boca. E aí, o que é que acontece? Nem tudo está totalmente limpo. Por mais que a gente deixe um ambiente limpo e preparado para a criança, nunca a gente vai conseguir um ambiente 100% limpo. Então, aí pode a criança pegar alguma infecção que vai dar origem à diarreia, mas não por decorrência do nascimento do dentinho. Acontece também que nessa fase a criança está na introdução alimentar. Então, alguns alimentos, seu intestino ainda não está totalmente pronto. E aí pode ter a diarreia em decorrência disso, só que aí tudo vai para a culpa do dente de leite. É verdade. A Carla Macedo aqui, ela deixou uma pergunta. Ela disse o seguinte, no caso de um acidente acontecer e o dente cair, o que devo fazer? Vamos lá. Se o dente cair, colocar ele no leite, tá? Então, recolhe o dente, Recolhe o dente e coloca ele, armazena no leite. Certo. Porém, quando é dente de leite, a gente procura não reimplantar esse dente, tá? Se for o dente permanente, guarda ele no leite e procura imediatamente o cirurgião dentista. Quando é dente de leite, como eu falei, a gente não reimplanta. Por quê? Existem, na verdade, várias vertentes de reimplantar ou não reimplantar. Só que aí a gente tem um insucesso nesse reimplante e aí opta-se por não reimplantar. Mas aí a criança vai receber o atendimento também que necessita, porque os outros dentes podem não ter caído nessa queda, mas eles podem ter sofrido algum dano. E aí a gente vai precisar ver o que precisa se fazer e também, lógico, planejar algum aparelho que devolva aquele dentinho perdido à criança, para estar devolvendo não apenas estética, mas devolver também a questão de fonética que a criança precisa, que aquele dente exerce uma fonética diferente quando perdido, questões estéticas, como eu falei, para a criança no convívio social dela. Com certeza. E como que é feito o reimplante do dente?
O dente permanente, ele vai ser reimplantado, a gente vai fazer a limpeza dessa boca e vai reimplantá-lo realmente. Porém... Com pininho ou não? Não, precisa? vai estar o alvéolo, que é aquele buraquinho que foi do dente perdido, e aí a gente vai reimplantá-lo e fazer uma contenção nos outros dentes para aquele dente ficar, certo? Só que aí a gente vai ter 2 parâmetros. É se essa queda aconteceu até 2 horas para a criança chegar até o dentista. Até 2 horas a gente já vai planejar para numa etapa futura, um futuro próximo, na verdade, tipo com 7 dias, a gente vai fazer o canal daquele dente, que vai precisar ser feito. Passou de 2 horas, a gente já faz a endodontia, que é o canal, imediatamente. Entendi. E acompanhar esse dente, torcer que ele fique bem muito. Era isso que eu ia perguntar, boca. porque criança, né, tem muita energia, então no caso vai ter que ter esse acompanhamento para esse dente não vir a cair novamente. Isso, e torcer para a fisiologia daquele organismo ter uma boa aceitação daquele elemento, porque aí, por decorrência da queda, mesmo o profissional fazendo tudo corretamente, pode acontecer daquele dente sofrer uma reabsorção e aí realmente ter que perder o dente. Então vamos falar com os papais, com as mamães, que vamos tirar esse medo das crianças e levá-las ao dentista com que frequência? Geralmente a cada 6 meses, mas isso aí não é um parâmetro 100% para todas as pessoas. Por quê? Vai ter criança que eu vou ter o convívio, que ela vai ter uma dieta não balanceada, ela vai ter uma higiene também não balanceada. E aí tudo isso a gente vai adequar a frequência de consulta dessa criança. Crianças sadias que não têm mancha branca, que é o sinal inicial de cárie, que não têm hábitos deletérios, que não tem nenhum... porquê adicional, a gente vai levar a cada 6 meses. Por mais que os pais achem que não tem o que se fazer. Ah, vou levar não, porque eu levei há 6 meses, não tinha nada. Só que aí a gente encontra muitas informações que os pais não estão vendo. Por exemplo, alguma falha na escovação, alguma falha no uso do fio dental, algum acúmulo de placa em determinado local. Então, isso a gente já vai sinalizar para automaticamente a gente estar prevenindo a doença cárie e, com certeza, prevenindo uma intervenção mais invasiva na criança. Que é o que vai gerar o trauma. Que é o que pode gerar o trauma ou o medo. Exatamente. Obrigada, Wesley. Adorei nosso bate-papo, viu? Eu quem adorei mais uma vez estar com vocês e espero voltar em breve. Se Deus quiser. Beijo, até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando a responsabilidade que temos que ter na hora de adotar um animal. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, hoje em dia tem muitas ONGs que fazem resgates de animais que são abandonados nas ruas. E eles são colocados para adoção. E a gente sabe que esses animais precisam de carinho e de amor. Confere aí na reportagem como vocês podem fazer para adotar um gatinho ou um cãozinho e, claro, as responsabilidades que vocês devem ter com esses animais que vão te dar muito amor e carinho. Confere aí. Luna tá aí toda de boa, dormindo, tranquilona. Ela tá assim porque tá à vontade nesse lar onde há outros 3 cachorros. Maia, Pequena e Theo, esse cão da raça Pitbull. Todos os animais daqui foram encontrados na rua e estavam em uma situação de risco danada. Ele foi resgatado da rua, que ele estava com a doença do carrapato. E muito provavelmente jogaram um líquido muito quente no rosto dele que queimou toda a metade da face dele. E aí a gente passou por uma recuperação dele. E a gente achava que não ia recuperar o rosto dele. Mas graças a Deus ele está muito bem e está grande e forte. Coisa mais linda. Bom para os bichinhos e bom para os donos. Esse carinho que a gente dá aos animais, a gente recebe em troca. Eu acredito que nada mais satisfatório do que você tirar um cachorro indefeso da rua, que não tem nada, é só carinho, sabe? Ele só quer amor, não quer nada em troca, só amor. E eu acho que é muito importante a gente adotar os animais porque é menos um, entendeu? Na rua. Adotar um animal é tirar das ruas esses bichos.
Por isso, Caruaru realiza com frequência feiras como esta no centro da cidade. Esses animais são recolhidos pela Gerência de Proteção Animal, né, que já presta serviço à população, à comunidade de Caruaru já há um bom tempo. E a gente faz o recolhimento desses animais a partir de solicitação. Então a gente recebe demandas da população, né, de pessoas, de animais que estão abandonados ou de animais que são recolhidos para a gerência, né, e a gente tem muitos filhotes e animais adultos de ambas as espécies, felino e canino, machos e fêmeas. E esses animais a gente, para disponibilizar um pouco para adoção, para a gente desafogar a gerência, a GPA, que tem um número grande de animais. Então a gente faz esses eventos de forma regular, esse já é o sexto ação que a gente faz esse ano, e a gente traz esses animais para que sejam doados. Aí é preciso assinar um termo de responsabilidade para que o dono se comprometa com os cuidados. A gente faz aqui, no momento da adoção, uma espécie de entrevista para um preenchimento de um questionário socioambiental, onde a gente recolhe informações do proprietário, né, do novo proprietário, e a gente repassa também informações sobre os cuidados com os animais, evitar questões relacionadas a maus tratos, e a gente passa as orientações veterinárias, a prescrição, toda a orientação que é necessária. Justamente o que fez desta senhora que encontramos com o neto. Eles estavam passando por aqui, não tinham planejado nada e decidiram adotar um cão. Não, estava programado não. Foi que eu passei aqui, ele viu e eu vim pra cá. Aí a senhora não resistiu ao pedido do neto? Foi, ele pediu, aí eu vim pra cá e vim pegar. Adotar um animal, além de ser um gesto lindo, vai ser retribuído com muitas lambidas de amor e de carinho. Olha só, agora eu vou chamar o Tomás Alves, porque foi aprovado recentemente um projeto de lei onde obriga o dono ou a dona a recolher as fezes do cãozinho quando ele vai passear. Conta pra gente, Tomás. Olá, boa tarde para todo mundo. Em vários pontos da cidade a gente encontra totens como esse aqui, ó, identificados, em que a gente pode puxar uma bolsa, como essa aqui, uma sacolinha dessa aqui, para colocar os dejetos dos animais de estimação. Isso aqui é fruto de uma lei que foi sancionada pela Prefeitura de Caruaru. Esse texto é da autoria do vereador Fagner, ele é do Partido Avante, vai conversar com a gente aqui, vai dar mais detalhes. Boa tarde para você. A ideia é justamente evitar sujar a cidade, né? A gente está aqui na Avenida Agamenon Magalhães, aos domingos muita gente passeia por aqui com cachorro, com gato, e isso poderia ocasionar muita sujeira por aqui. Então, isso aqui já é uma forma de evitar isso. Boa tarde a todos. Realmente, a gente, quando decidimos fazer o projeto de lei, a gente estava tratando também da questão da saúde pública. Além da gente fazer o recolhimento, ajudar a população, educar a população para poder fazer o recolhimento das fezes, a gente está cuidando da questão da saúde pública. Para você ter uma ideia, o animal que faz o cocô, ele pode transmitir pela fezes doença para os seus próprios animais, como também para os humanos. Então a gente resolve dois problemas, tanto a saúde dos animais, como também a questão da saúde humana e questão também de educação. Eu acho que a gente tem que passar a educar a população. Em grandes capitais já existe esse projeto de lei, a gente já vinha discutindo esse projeto de lei desde outubro do ano passado e graças a Deus a Câmara Vereador votou unânime e foi para a prefeita e a prefeita sancionou o projeto de lei. Vereador, e o texto prevê punições caso as pessoas desrespeitem essa medida? Cabe à prefeitura, o seu órgão competente, que é a Gerência de Proteção dos Animais, fazer campanhas educativas, primeiramente, e educar a população. E aí, caso aquela pessoa seja reincidente ou reincidente novamente, a prefeitura terá que fazer uma multa, né? Escreve a pessoa e multará aquela pessoa. Lembrando que o projeto de lei é uma forma educativa. Primeiro ponto que vai ser educativo e mostrando à sociedade. Tá bom, Fagner, muito obrigado pelas informações. A gente conversou aqui com o vereador Fagner, do Partido Avante, que é responsável por esse texto de lei que fiscaliza a questão dos dejetos de animais aqui, tanto na Avenida Agamenon Magalhães, como em outros pontos de Caruaru. A gente lembra que essa fiscalização não é só aqui não, tá? É em toda a cidade. Marcela. Muito bom, Tomás. Obrigada pelas informações. De fato, a sociedade agradece, até porque não é nada agradável a gente estar andando pelas ruas e de repente se deparar com uma caquinha ali no meio, né? Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai mostrar para vocês uma dica de como você pode organizar os documentos. E também nós vamos falar sobre uma lei que proíbe o uso de canudos plásticos. Me espera que eu volto rapidinho.
De volta com o cotidiano e agora falando sobre organização. Gente, dá um trabalhão deixar toda a nossa documentação organizada, né? Ó, mas não se desespera não, sabe por quê? Porque a Adriana vai te ajudar a colocar tudo no lugar e bem organizadinho. Eu tenho certeza que quando você precisar, você vai encontrar, não é isso, Adriana? Oi, Marcela, eu sou a Adriana Mazola, Personal Organizer, e hoje nós estaremos dando dicas de como organizar melhor os seus documentos. A primeira coisa que a gente deve considerar quando vai organizar a documentação é realmente o que eu preciso guardar ou não. Muitas vezes nós enchemos a nossa casa, a nossa cômoda e as gavetas de muito papel, todos misturados, e a gente acaba se perdendo. A dica inicial é que você perceba as contas que já são muito antigas, coisas que já não tem nem vínculo mais. Às vezes a gente guarda até informações de imóveis que a gente não habita mais ou que já vendeu, enfim. Dá uma olhadinha nisso tudo, separa e fique só com as coisas mais recentes ou coisas realmente importantes, como testamentos, documentação de imóveis, etc. É importante também lembrar que para cada conta existe um período, a empresa, o serviço, ele te indica quanto tempo você deve guardar essa documentação. Então, por exemplo, conta de luz, de telefone, cada empresa tem as suas orientações. É bom você verificar isso e para poder não ficar guardando coisas desnecessárias. Ao término do ano, algumas empresas enviam para nosso endereço, enfim, ou mandam por e-mail, um formulário onde ele te informa que você está quite durante aquele ano e que você não deve mais nada em relação a nenhuma conta, ou seja, nenhuma conta ficou em aberto. Então você vai guardar esse documento e todas as outras contas dos meses anteriores referentes àquele ano você pode descartar. Outras não, você precisa guardar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é importante verificar com a empresa que oferece o serviço a você. Bem, nós encontramos diversos acessórios no mercado que nos facilitam. A primeira coisa para você também não se perder nessa organização é lembrar que cada documento ele tem uma família, então eles devem ser guardados juntos. Exemplo, plano de saúde, então todos relacionados a plano de saúde guardados na mesma pasta, enfim, imposto de renda, conta de luz, telefone, para que elas não fiquem misturadas. Então, cada coisa no seu lugar. Para cada uma, você vai elencar uma pasta. Essa pasta ela pode ser suspensa, como essa daqui, como nós temos esse aqui é um arquivo móvel, né? E aí, algumas pessoas têm ele como um gaveteiro mesmo, mas esse daqui é fácil para levar para qualquer lugar. Então, temos as pastas suspensas. Você também pode guardar os seus documentos em pastas sanfonadas, como essa daqui, certo? Onde você pode categorizar a sua documentação. Ela tem essas sanfoninhas aqui e essas abas. Essas abas, depois você precisa identificar cada conta arquivada em cada, digamos assim, cada colmeiazinha dessa, ok? Nós também temos as pastas normais, as comuns, escolares, inclusive, como nós chamamos. Elas têm mais fininhas, mais grossas, mais largas. O importante é que você procure padronizar. Ou seja, se você tiver numa estante, numa prateleira, você usar todas as pastas da mesma cor, porque isso vai te dar uma leveza e te ajuda também na sensação de organização do ambiente. Temos também algumas pastas como essas daqui, que elas parecem que são realmente uma maletinha. É muito legal assim para a gente levar, por exemplo, exames para o médico da família, né? Então você pode colocar uma etiqueta com o nome do seu filho, da pessoa, do paciente, por exemplo, e deixa todos os exames que você deve apresentar ou que está fazendo check-up durante aquele período e leva para o médico, não corre risco de perder e é prático de transportar. Nós que somos profissionais de organização utilizamos a etiquetadora.
você digita o que você precisa, o nome daquele documento, por exemplo, conta de luz, né? E aí você imprime, ela é autocolante e você coloca na etiqueta ou na pasta que você precisa identificar. Mas você pode também fazer isso com adesivo comum, pode fazer com papel, com caneta, uma caneta diferente, especial, coloridinha. Enfim, o importante é que você identifique que documento está sendo guardado naquela pasta, ok? Bem, Marcela, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Adriana, adorei as dicas, viu? Vou colocá-las em prática, ó. Beijo, meu amor. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente. Quero saber se você, sabe, aquele canudinho que a gente usa para tomar suco, refrigerante, ele traz muitos prejuízos para o meio ambiente? Pois é, ele dura 100 anos para se decompor. Então, o que aconteceu? Um vereador aqui de Caruaru, ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, graças a Deus, onde proíbe os estabelecimentos de usar esse canudinho que é tão nocivo para o meio ambiente. Confere aí na reportagem. Quando a gente visitou o Parque 18 de Maio, um dos maiores comércios a céu aberto do país, em Caruaru, muita gente passando por aqui e deixando rastros de má educação. Guardanapos e canudos no chão, logo ali, com o lixeiro bem ao lado. Aliás, o canudo plástico, material que leva apenas 1 minuto para ser fabricado e meia hora em média em uso, dura 100 anos para se decompor. Foi pensando nisso que um projeto de lei da Câmara de Vereadores de Caruaru foi aprovado. O texto, de autoria do parlamentar Marcelo Gomes, defende que o uso do canudo de plástico seja proibido nos estabelecimentos comerciais de Caruaru. No lugar, deverão ser disponibilizados canudos em papel reciclável. O ideal é primeiro, fazer um trabalho de conscientização da importância a importância de você não ter esse canudo como ele é comercializado hoje, a importância de você não utilizar, por quê? Porque, como eu disse, ele traz um mal enorme para o meio ambiente. E também, a posterior, fazer a devida fiscalização e no projeto tem a questão de, primeiramente, se houver uma pessoa que queira descumprir essa lei, um estabelecimento, ele teria um processo de advertência primeiro, depois uma multa que é de 200 UFM, que é uma unidade de referência aqui no nosso município tributária, e depois até a cassação do alvará. Capitais como Rio de Janeiro e São Paulo já adotaram essa medida e visam diminuir casos como este aqui, em que um canudo é retirado das narinas de uma tartaruga marinha. Graças a Deus ela foi resgatada. Mas isto é apenas um exemplo. Pesquisadores descobriram que a humanidade gera um total de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. 12,7 milhões de toneladas chegam aos oceanos. Os impactos são diversos, desde que compromete o aspecto cênico de uma cidade turística feita de Caruaru, as ruas ficam feias, né, com esse indicativo de descuido, aumenta o processo de varrição da limpeza pública, o que vai gerar mais gasto com o erário municipal, o impacto do plástico que vai, se não recolhido devidamente, vai invariavelmente ser canalizado para os rios, riachos, os corpos hídricos, ele vai se deteriorar com um período muito longo, é verdade, mas ele vai se desfazer e possivelmente poderá ser incorporado pelos animais, como os peixes, né, através do processo de formação de microplástico, e entrar na cadeia produtiva. O peixe consome e o ser humano, consumindo peixe, também consome esse plástico. Este comerciante vende o coco acompanhado do canudo. Ele concorda em parte com a proibição. Ele justificou dizendo que não adianta focar apenas no canudo se as pessoas continuam jogando outros objetos na rua. Eu acho que isso aí deveria ser feita essa campanha para todo esse lixo que seja os plásticos, não só no canudo. A compradora de coco reforça que a conscientização deve estar sempre em primeiro lugar. Lixo, primeiramente no lixo, né? Isso. E eu acho correto porque não como é que se diz? Não contamina a natureza, o meio ambiente, né?
Muito bem, eu queria parabenizar o vereador Marcelo Gomes pela iniciativa. Muito bacana, o meio ambiente agradece, a população também agradece. Isso são hábitos. Acho que esses canudos recicláveis, quando eles começarem a serem distribuídos para a população, vai se tornar um hábito. E daqui a pouquinho, esses canudos de plásticos que são tão nocivos ao nosso meio ambiente vão sendo descartados e aí tudo vai dar certo. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.